Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Marlene Oliveira. Hoje é segunda-feira, dia 31 de maio de 2025, e esse é o nosso informe semanal. É um programa baseado num documento gerado pelo nosso time de analistas que está disponível na íntegra no nosso site, e agora a gente traz os principais destaques em áudio para você. A nossa conversa hoje é com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, o Luciano Costa, o nosso economista-chefe, e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. Começando com o Luciano Costa, a gente fala agora dos principais destaques no cenário econômico nessa semana. O que nessa semana vai ser mais importante aí para a gente observar, Luciano? Bem, a semana é uma semana bastante importante no cenário global. A gente vai ter a definição no dia 2 de abril das tarifas recíprocas. O presidente Donald Trump tem usado, a questão das tarifas como sendo uma moeda de negociação. Teoricamente, essa definição vai ser uma definição ampla, que vai pegar vários parceiros comerciais. Então, isso está gerando bastante pressão no mercado. Vindo para a parte macro, os dados, a gente teve a semana passada dados de consumo e de inflação nos Estados Unidos que acabaram surpreendendo negativamente. A inflação ficou um pouco mais pressionada na margem, o núcleo do PCI subiu 2,8 em termos anuais, na margem subiu 0,40. A parte de serviços foi a principal razão para esse desvio. Serviços financeiros, de saúde e de lazer foram mais pressionados no mês passado. Tem parte dessa alta que não se mantém, principalmente serviços financeiros, por causa da queda do mercado acionário mais recente, mas de qualquer maneira trouxe aí uma pressão um pouco maior que era esperado para o mercado. Apesar disso, a gente também teve o dado de consumo das famílias um pouco mais fraco na margem, o consumo acabou crescendo abaixo do que era esperado, 0,4 na margem, em termos reais ele cresceu 0,3, então a percepção em geral é de que a economia está no primeiro trimestre do ano perdendo velocidade, principalmente a parte de consumo, o que aumenta a chance, ou pelo menos coloca como dúvida a questão de uma eventual contração no primeiro trimestre. Nosso número não é de contração, a gente acha que o crescimento vai ficar entre 0,5% e 1% no trimestre, só que devido à questão da antecipação das importações e agora essa tendência de maior cautela do consumidor americano em relação aos seus gastos, dado que também é importante ressalvar, a renda não desacelerou, ela continuou crescendo, então a gente teve um aumento da taxa de poupança como um reflexo aí da dúvida sobre as tarifas. Então, esse pano de fundo coloca aí o mercado num ponto mais defensivo, olhando para frente ao longo dessa semana, dado o anúncio do dia 2 de abril. Além disso, a gente vai ter o dado do payroll na sexta. Os dados devem trazer alguma desaceleração na margem. O mercado tem uma mediana de expectativa em torno de 130 mil vagas, 158 mil. Então vai ter alguma acomodação, desemprego estável em 4,1% e o salário subindo em torno de 4%. Falando de Brasil, a gente teve dados de inflação e desemprego na semana passada, certo, Luciano? Vindo para o Brasil, a gente teve a semana passada dados de inflação, a gente também teve a ata do Copom e os dados de mercado de trabalho. Falando primeiro da ata do Copom, o Copom manteve o tom mais duro na comunicação. Ele sinaliza que vai continuar o ciclo, então a próxima reunião vem na magnitude menor, a gente acha que é meio ponto. A grande dúvida aí se o BC ele continua além da próxima reunião, na reunião de maio faz uma alta de meio ponto, na reunião de junho se ele continua o ciclo ou não. Por enquanto a gente acha que o Banco Central ele pode optar por uma estratégia de manter os juros nos 14,75 que ele vai atingir em maio, e na reunião de junho ele não faz mais nenhuma alta, e aí ele mantém a Selic estável no patamar alto o suficiente para poder gerar a convergência da inflação. Os dados de atividade que saíram foram dados bons, principalmente no mercado de trabalho. O CAGED trouxe uma geração acima de 400 mil vagas. Quando a gente sazonaliza, ela vai ficar em torno de 250 mil vagas. Então foi um dado muito bom, foi um dado bastante importante em sinalização de alguma recuperação do emprego, principalmente na parte de serviços, comércio e construção civil. Só que a ressalva é que esse dado ele tem um impacto aí sazonal diferente esse ano, que foi o deslocamento do carnaval de fevereiro para março. Então isso acaba distorcendo um pouco o ritmo de geração de vagas, então a gente precisa ver o dado de março para ter um pouco mais de percepção sobre qual é a real
velocidade do mercado de trabalho. E, além disso, saiu também a taxa de desemprego, ela subiu para 6,8, é o esperado, o dado de fevereiro. Em termos sazonalizados, ela foi para 6,5. Os salários continuaram acelerando, bateu o máximo histórico da série, e a massa salarial também está atingindo os máximos da série. Então, pelo lado do mercado de trabalho, por enquanto, a gente tem um começo de ano favorável, né, o que confirma a expectativa que vai ter um primeiro trimestre de crescimento bem razoável. A gente tem um número para o primeiro trimestre em torno de 0,8, e esse número parece fazer sentido de crescimento. Perfeito. Agora, Alexandre Matias, como esse cenário que o Luciano descreveu, ele afeta a nossa estratégia de investimentos? Bom, acho que o principal destaque realmente é essa semana a definição da estrutura das tarifas que o Trump vai aplicar. Ele tem feito muita confusão, né? Uma coisa que eu acho importante destacar é que o pessoal do Departamento de Economia nos Estados Unidos tem defendido a tese de que tem uma estratégia por trás e que é normal ter uma desaceleração da economia diante de uma mudança de modelo de crescimento e tudo isso, o que poderia até ser verdade se a gente entendesse qual que é o macro plano que está por trás disso, né? Quanto você pretende arrecadar com as tarifas, quanto que o Dodge vai produzir de economia de gastos, qual que vai ser a estratégia de corte de impostos que eles vão implementar, para a gente vislumbrar o lado do orçamento, que poderia ser uma notícia positiva. Ainda pode ser, né? A partir de meados do ano, você vai ter a consolidação aí das propostas fiscais, tem uma comissão na Câmara cuidando disso, mas o fato concreto é que o Trump não se move com um plano geral, né? Ninguém sabe onde ele quer chegar, qual que é a estratégia, parece muito mais improviso. O noticiário nesse fim de semana é que ele estaria pressionando os assessores para serem mais duros com as tarifas, né? Quer dizer, uma coisa meio improvisada, não tem um plano, vamos tentar ser um pouco mais duro aqui. E isso está tendo uma repercussão terrível para a economia, porque você paralisa investimentos, você atrasa consumo, a economia desacelera, a incerteza aumenta, né? Então, não tem como defender isso, né? Veja, até seria normal uma mudança de estratégia que produzisse uma desaceleração, mas ninguém produz uma desaceleração em troco de nada, né? Essa desaceleração está sendo em troca de benefício algum. Então, realmente, uma estratégia que não faz sentido. Vamos ver se ao longo desse mês você tem aí a divulgação das taxas, né? Provavelmente vai seguir um mês de negociação. E a expectativa é que ao longo de abril você termine essa etapa de negociação tarifária, vire a página e o mundo finalmente tenha clareza de qual que é a estrutura tarifária que vai prevalecer nos Estados Unidos, né? Por enquanto isso não acontece, os mercados estão muito assustados, né? Com medo de inflação de um lado e com medo de uma desaceleração mais forte de outro. Nosso cenário é que isso vai ter algum tipo de resolução, provavelmente um degrau de inflação um pouco mais alto do que a gente imaginava, uma desaceleração um pouco mais forte também, mas essa combinação não altera muito, de maneira importante, a expectativa do Fed de continuar a fazer cortes no segundo semestre, cortando aí 3 vezes 25 pontos, levando a taxa para 3,75 no final do ano, né? Então, nessas condições, ainda vale a conclusão que, a despeito da volatilidade, da confusão, o cenário externo tende a ganhar uma configuração moderadamente benigna daqui para o final do ano. Agora, vindo para o Brasil, o tema fiscal ele continua aí no radar, certo? Qual que é a nossa perspectiva para o dólar, Matias? Vindo para o Brasil, o grande tema continua sendo fiscal, né? E a gente até teve um alívio nos mercados associado a esse momento de enfraquecimento do dólar e queda da taxa de juros nos Estados Unidos. O real se fortaleceu perante o dólar, a curva de juros voltou, mas a gente ainda acha que o tema fiscal deve voltar a gerar um aumento da percepção de risco capaz de levar o dólar para cima de 6 no final do ano, né? Por enquanto, acho que isso no mercado digeriu bem a isenção do imposto de renda, então a gente está talvez num trade range em termos de dólar 5,70 com 5,90, a curva está até voltando, né? Está prevalecendo a percepção de que a economia brasileira está desacelerando, talvez o Copom faça mais um aumento, que é o nosso cenário base, mais 50 pontos, tem algumas casas ainda com 2 aumentos, mas a gente está por conta disso aí para o Banco Central encerrar o ciclo de alta, e aí em geral a parte curta da curva estabiliza, e você tem ainda uma dinâmica favorável. Então o que a gente espera dos mercados é, no âmbito global, um mês de volatilidade ainda, virando a página, indo para maio, talvez você ganhe uma configuração um pouco menos volátil, e aqui no Brasil talvez o inverso, a gente ainda tem 1 mês ou 2 meses de relativa tranquilidade, mas virando para o segundo semestre, a gente acha que o tema fiscal volta a pesar sobre os mercados.
Perfeito. A minha pergunta agora é para o Bruno Benassi, como é que fica a nossa estratégia, falando especificamente de ativos. Benassi. Pegando emprestado o que tanto o Luciano e o Matias falaram, essa semana é uma semana bastante importante, né? A gente tem visto as bolsas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, num processo de correção já faz algum tempo. O processo ainda não chegou, ou não chegou de verdade na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira continua com uma performance relativamente boa no ano, subindo 10%, um pouco menos do que isso, né, 9,6%. Só que o cenário está bastante desafiador, tá? Em semana passada a gente teve o fechamento da temporada de resultados do quarto trimestre. Como a gente já vinha comentando aqui faz algumas semanas, foi uma temporada de resultados fraca no geral, tá? Qualitativamente falando, né? O número de companhias que a gente cobre que divulgaram resultados fracos para em linha subiu bem, resultados fortes caiu bem. Então no terceiro trimestre, entre 50% e 40% das companhias que a gente acompanha divulgaram bons resultados. No quarto trimestre esse número caiu para 30%, tá? Então é um sinal de que o ano bom de 24, né, que foi um ano de crescimento do lucro, principalmente dos ativos domésticos, a gente espera que o ano de 24 não se repita em 25, seja por conta de juros mais altos, seja por conta de desaceleração da atividade. Então, apesar da alta do Ibovespa, o qualitativo, ou como os resultados das empresas têm se comportado, tem começado a se deteriorar no quarto trimestre, e até pelos calls de resultados a gente acha que esse movimento ele piora conforme o ano vai acelerando, tá? É verdade, esse é um tema importante para a gente acompanhar. Agora, pensando daqui para frente, né, como é que ficam os resultados das empresas, considerando essas perspectivas que a gente tem para a economia para os próximos meses, né? Como que esse cenário ele afeta os resultados das empresas? Daqui um mês, um pouco mais de um mês, na verdade, tem a temporada do primeiro TRI de 25, que aí sim eu acho que é uma temporada que deveria fazer mais preço, né? Porque você já vem de uma descompressão, talvez de múltiplos, que é esse começo do ano, que é essa subida do Ibovespa, pro mercado começando a olhar realmente como vai ser a performance econômica das companhias num ano que você tem questões fiscais no Brasil, questões envolvendo guerra comercial que dos Estados Unidos, mas vai acabar impactando o mundo inteiro. Então, acho que também esse cenário ele fica mais difícil para as companhias terem uma performance, seja em bolsa ou seja a performance operacional mesmo. Então, a gente semana passada, conversando, defendeu ter alocação em Bovespa, em bolsa, né? A gente acha que faz sentido ainda ter uma exposição em bolsa. A bolsa teve uma performance bastante positiva no começo do ano, mas a gente continua com nossas preferências de ter empresas que têm um bom time de gestão, que pagam dividendos, que tem uma boa estrutura de capital. Então, ter uma boa estrutura de capital no momento que você tem uma elevação de juros e dependendo do que acontecer, você pode vir até ter um fechamento do mercado, né? Se o mercado estressar um pouco mais, ter essa estrutura de capital, não ter vencimentos no curto prazo, é algo que é muito importante, algo que a gente preza bastante, né? Então, boas pagadoras de dividendos, boa estrutura de capital, bons times de gestão, tentar concentrar em empresas que não dependem muito do cenário macro para performar vendas, né? Então, toda a parte de utilidades públicas é onde a gente, inclusive, voltou a aumentar a exposição dentro da carteira da Monte Bravo. Então, acho que sim, é importante estar alocado em renda variável, mas, dado o cenário, nos parece fazer cada vez mais sentido ter uma alocação bastante defensiva. Perfeito, são pontos bem importantes. Só lembrando que a carteira Monte Bravo está disponível para você, nosso cliente, e todos os meses a gente tem uma atualização aí considerando o cenário econômico, considerando estratégia. Os nossos analistas eles sempre vão olhar para as oportunidades no mercado considerando todo esse cenário que a gente descreve aqui toda semana. Não dá para deixar de comentar também que, além da proteção aos investimentos em si, a gente tem
também outras estratégias de proteção global do seu patrimônio, né? Proteções que envolvem aí além dos investimentos financeiros somente. Vale a pena conversar com o seu assessor aqui na Monte Bravo para entender qual que é a estratégia que faz o melhor sentido para você, né? Qual que é a estratégia que vai de acordo com o seu perfil e seus objetivos. A gente vai ficando por aqui. O nosso informe semanal, como você já sabe, está disponível na íntegra no nosso site, o montebravo.com.br. Uma boa semana e bons investimentos!